Bom dia. Continuar aqui o nosso estudo, continuar com aquele êxtase, sonambulismo, né? Para a gente dar continuidade ao nosso estudo. Vamos fazer nossa oração, se conectar com a espiritualidade. Amado Mestre Jesus, bons espíritos aqui presentes, estamos aqui mais uma vez para o nosso estudo, continuar com esse estudo de sonambulismo, de êxtase e de dupla vista. Que nós possamos entender, ter bons entendimentos para que nosso desenvolvimento, para que nossa evolução possa se dar da melhor maneira possível. Obrigado pela presença desses nossos irmãos encarnados aqui. Obrigado pela presença da equipe espiritual que sempre nos assiste, sempre protege esse estudo. Sendo assim, damos iniciado o nosso estudo de hoje. Que assim seja e assim é. Então vamos continuar aqui. Eles nos falam aqui. No estado de desprendimento em que fica colocado o espírito do sonâmbulo, entra em comunicação mais fácil com outros espíritos, encarnados ou não encarnados. Quando ele fala que entra em contato com o espírito encarnado e não desencarnado, é no sonambulismo, é em espírito mesmo, né? Que a gente chamaria de sônimo, né? Que na verdade nós podemos nos encontrar com outros irmãos encarnados, não só espíritos, não só irmãos desencarnados, ok? Então vamos lá. Comunicação que se estabelece pelo contato dos fluidos que compõem o perispírito e serve de transmissão ao pensamento como fio elétrico. O sonâmbulo não precisa, portanto, que se lhe exprimam os pensamentos por meio da palavra articulada. Ele o sente e adivinha. É o que o torna eminentemente impressionável e sujeito à influência da atmosfera moral que o envolva. Essa também é a razão por que uma assistência muito numerosa, a presença de curiosos, mais ou menos malevolente, lhe prejudica de modo essencial o desenvolvimento das faculdades que, por assim dizer, se contrai só se desdobrando com toda a liberdade no meio íntimo ou simpático. A presença de pessoas mal intencionadas ou antipáticas lhe produz efeito idêntico ao do contato da mão na sensitiva. Ou seja, quando o sonambulismo, né? Quando o sonâmbulo, ele tem a presença dessas pessoas que ele não tem confiança, ele não se entrega, ele não acontece esse estado de sonambulismo, porque ele se protege de alguma forma, ok? E continuando, o sonâmbulo vê ao mesmo tempo o seu próprio espírito e o seu corpo, o quais constitui, por assim dizer, dois seres que lhe representam a dupla existência corpórea e espiritual. A existência que, entretanto, se confunde mediante os laços que o unem. Nem sempre o sonâmbulo se apercebe de tal situação e essa dualidade faz que muitas vezes fale de si como se falasse de outra pessoa. É que ora é o ser corpóreo que fala ao ser espiritual, ora é esse que fala aquele, né? Ou seja, ele consegue ver o seu corpo e consegue se ver a si mesmo. É como se fosse três pessoas, né? Mas na verdade é só o espírito. Mas ele tem esse dom de ver. Na verdade, o que ele vê é o corpo astral, né? É o duplo etéreo que a gente chama, né? Ele vê seu corpo, vê aquele corpo astral, que esse corpo astral só pode se afastar no máximo meio metro do seu corpo, porque ele é como se fosse uma bateria do corpo para manter todos os seus órgãos funcionando, toda a sua atividade orgânica. Aí o espírito vê ele a meio metro acima, no máximo, do seu corpo flutuando. E ele se vê podendo se movimentar. Na verdade, o que ele vê é o duplo etéreo, ou seja, o corpo astral, né? Em cada uma de suas existências corporais, o espírito adquire um acréscimo de conhecimento e de experiência. Esquece espacialmente
quando encarnado em matéria por demais grosseira. Porém, dele se recorda como espírito, assim que certos sonâmbulos revelam os conhecimentos acima do grau da instrução, que possui e mesmo superiores às suas aparentes capacidades intelectuais. Portanto, da inferioridade intelectual e científica do sonâmbulo, com desperto nada se pode inferir com relação aos conhecimentos que porventura revele no estado de lucidez, conforme as circunstâncias. E o fim que se tem em vista, eles o pode ouvir da sua própria experiência, da sua clarividência, relativa às coisas presentes ou do conselho que recebe de outros espíritos. Mas podendo seu próprio espírito ser mais ou menos adiantado, possível é dizer coisas mais ou menos certas. Então, a matéria também faz muita influência sobre o sonambulismo, né? Quanto mais grossa, né? Quanto menos ele está num estado de prisão, né? Quanto mais grossa ele é difícil de se libertar, mas se liberta, ele consegue, mas ele não se lembra tanto das coisas que lhe são passadas em espírito, né? Já quando a pessoa já está com mais evolução, já vem aqui com mais essa liberdade, né? O que acontece? Ele consegue receber melhores instruções e as orientações dos espíritos lá do outro lado, ok? Vamos dar uma paradinha por aqui, agradecer a espiritualidade, né? E amanhã a gente continua com a graça de Deus. Formado Mestre, bom Espírito presente aqui, nos auxiliando nesse momento de estudo. Agradecido estou por mais esta condição de estar aqui estudando. Que nós possamos sempre ajudar esses nossos irmãos desencarnados e encarnados, esses irmãos desencarnados que ainda ficam andando pelo esse planeta, não sabendo a sua situação, não aceitando muitas vezes a sua passagem para o outro lado. Eles sabem que a verdadeira vida é do outro lado, não é desse lado. E que eles possam aceitar ajuda, eles possam ir com esses nossos irmãos que vêm aqui buscá-los para levar para tratamento. Obrigado por me usar, obrigado por usar o meu lar e obrigado por tudo que tem feito na minha vida. Sendo assim, damos por encerrado o nosso estudo de hoje. Que assim seja e assim é.